como nosso irmão falou. Sandro Cunha, do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, nós nos reunimos publicamente às sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Estamos aqui hoje com uma mini caravana, 4 irmãos que vieram nos acompanhar. E quem desejar, quem estiver passando por lá na sexta-feira, às 19h30, ou no domingo, às 9 horas da manhã, por favor, cheguem até a nossa casa para conhecer. E a nossa presidente, a dona Zilda, manda um abraço fraterno para todos no Gardênia Azul, bairro do Gardênia. Tá? Oi? Perto da... Então, está convidado a conhecer a nossa casa. E a nossa presidente manda um abraço aí para todos. Da União Espírita José o Carpinteiro. Gosto muito, sem demagogia, nós ouvimos falar muito de Maria, mãe de Jesus, né? Mas não vimos falar, porque o pai sempre é meio excluído, né? Mas o pai de Jesus, o José o Carpinteiro. Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade do estudo. Costumo sempre falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos é sempre uma alegria e também uma responsabilidade muito grande. Nós retransmitimos os seus ensinamentos para que vocês, né, sempre com o objetivo de que nós, eu também faço parte desse contexto, possamos aprender sempre, possamos lembrar, né, que nós já sabemos, já vimos isso tudo, mas nós estamos aqui para lembrar um pouco dos ensinamentos do Cristo. O nosso tema de hoje é no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Um capítulo que vem logo após o sedes perfeitos e que nós precisamos para nos aprimorarmos um pouco mais, né, na nossa moral, no nosso lado de colocar os nossos sentimentos, aflorar, colocá-los em prática, né? Através do capítulo 17, Sedes Perfeitos, onde tem lá o homem de bem, qual as características do homem de bem. E logo em seguida, Kardec traz os muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde ele começa com uma parábola, e para nós percebermos como o estudo ele se encaixa, a primeira frase do texto da abertura, ela fala um pouco do início que nós preparamos. Então, no texto de abertura fala assim: espíritos levianos, em todas as ocasiões, dão preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Nós abrimos o nosso estudo explicando o porquê que Jesus falava por parábolas. Então, tem uma pergunta 627 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E o Kardec responde, os Espíritos respondem a pergunta do Kardec. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível, ou seja, que tenha acesso, né, que se torne mais fácil o entendimento. Para todo mundo, se torne mais fácil a compreensão para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e, ainda assim, menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão.
Então, mais ou menos é o que está falando essa primeira parte, essa primeira frase aqui da leitura de abertura, que os ensinamentos do Cristo, ele teve essa preocupação de nos trazer de uma forma simples, né? Ele trazia essas alegorias e essas parábolas para que todos tivessem o conhecimento. Então, ele dava exemplos, ele contava uma história e tornando assim o ensinamento a que ele se propusera a passar para nós, para o povo da época, que não deixa de ser, né? Nós estávamos lá para participar desse processo todo. Se nós acreditamos, se nós fazemos sempre nossos estudos sob a luz da doutrina espírita, nós acreditamos na pluralidade das existências. Nós acreditamos que esta não é a nossa primeira e não será a nossa última reencarnação. Então, nós estávamos lá aprendendo, esquecemos. E nós, né, junto com a doutrina espírita, estamos aqui para relembrarmos que nós, como já dissemos, fazemos parte de todo esse processo. No livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, o espírito Caibá Chútil, ele fala assim, ó, na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorria na vida comum e com os interesses terrenos. Então, feito isso, nós trazemos uma frase do nosso querido irmão Haroldo Dutra, no Evangelho de João, que é um livro que ele traduz, né, que ele comenta o Evangelho, ele comenta o Evangelho de João, e ele nos explica que para estudar o Evangelho, nós temos que nos desapegar do que é a matéria. Mais ou menos a conversa com o irmão Rubens e a nossa irmã Lisdete, que nós, antes da palestra, estávamos conversando, e eu só estava ouvindo porque tinha muito do que eu vou falar aqui. Falei, eu não posso falar muito, senão vou antecipar a palestra para eles dois. Mas já foi o bate-papo ali, já foi, né, o nosso estudo, já foi a nossa palestra. Poderíamos ir embora que já estávamos satisfeitos. Mas é isso. Então ele nos fala que para estudar o Evangelho nós temos que nos desapegar do que é matéria. A matéria que nós conhecemos, a matéria que nós conseguimos ver. Se nós não enxergarmos com a luz da doutrina espírita, né, vai ficar sempre uma lacuna. Quando nós estudamos o Evangelho, o Novo Testamento, né, se nós não tirarmos esse lado material, muitas passagens nós não vamos entender. Nós vamos ter dificuldade para compreender o que Jesus está querendo nos passar. Dito isso, nós adentramos ao nosso estudo. Eu vou ler o trecho da parábola rapidamente, porque é interessante que nós leiamos para que os irmãos possam compreender o que nós vamos falar em seguida. A parábola é do festim de bodas. Fala assim: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram.
depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes, ou seja, todo mundo. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 1 a 14. Agora começa o nosso estudo, a nossa brincadeira. O reino dos céus, quando ele começa aqui, o reino dos céus se assemelha a um rei. Reino dos céus. Né? Quando a gente pensa no céu, a gente tem um lugar de paz. Paraíso. Oi? Paraíso. O paraíso, né? Aquela paz interior, aquela sensação, né, de agradável. É o reino dos céus. O nosso planeta, a gente imagina o nosso planeta já regenerado, nós num planeta melhor, num mundo melhor, né? Num planeta já onde o amor predomina mais que o mal, não é? Então a gente imagina um lugar tranquilo, um lugar pacífico, melhor do que nós estamos hoje. Os primeiros irmãos a serem convidados, né, e o Kardec também reflete sobre isso, como o povo hebreu, foi o povo que recebeu, né, os chamamentos de Deus, né, já no Velho Testamento ele traz alguns trechos que eu vou ler aqui para vocês, convidando o povo hebreu a ser o divulgador, né, o que vai multiplicar os ensinamentos de Deus. Depois vem os profetas, né, que foram enviados para fazerem os convites. Então nós temos aí Moisés, depois tem Jesus, Kardec, Chico Xavier, Francisco de Assis, todos esses foram os profetas enviados, Paulo de Tarso, para nos convidarmos para as bodas, o festim das bodas. Jesus convida os seus discípulos. Quando andando pelo mar da Galileia, viu Pedro e André e lhes disse: vinde após a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Convites que Jesus fez aos seus discípulos. Convite que Jesus faz a todos nós sempre. Nós, às vezes, ficamos esperando um acontecimento mirabolante, vamos colocar assim, para que nós despertemos que seja um convite. Mas o convite ele é diário, ele está no nosso cotidiano, ele está na nossa rotina, ele está no nosso dia a dia. Nós somos convidados constantemente. E nós aceitamos os convites. Nós estamos com os nossos pensamentos, com a nossa afinidade em dias com esses chamamentos, nós percebemos que estamos sendo convidados. Nós percebemos que Jesus nos convida diariamente. Porque o convite, nós fomos convidados para estar aqui hoje. E nós escolhemos estar aqui hoje. Foi uma escolha que nós fizemos. Então, nós somos os escolhidos. Se a União Espírita José o Carpinteiro fez um convite, nós escolhemos estar aqui hoje. Nós aceitamos o convite. Se Jesus nos convida e nós estamos com a túnica nupcial,
que é nada mais, nada menos do que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos aflorados a participar desta reunião, porque não adianta nós estarmos aqui e estarmos com a cabeça lá na nossa casa, o nosso filho, né, o que nós temos que fazer amanhã no trabalho. É importante que nós estejamos em sintonia com o que a espiritualidade tem para nos oferecer, com as energias boas que nós iremos sair daqui, levar para os nossos lares, levar para a nossa comunidade, não é? Levar para nós, principalmente, para que nós possamos passar. Então, quando Jesus nos convida, são nesses detalhes que nós temos que perceber. Porque o convite, ele é feito diariamente. E ele continua aqui, ó. Jesus nos convida constantemente. Nós gostamos muito de um pensamento do nosso querido irmão Albert Einstein, que ele fala assim: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele fala mais aqui, ó. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. É a continuação da frase. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. É a palestra que nós estávamos fazendo ali. Nós estávamos só ouvindo. Depende de nós. Depende da nossa vontade. Nós falamos sempre nos nossos estudos que a vontade é um sentimento falado, Kardec fala muito no livro dos médiuns. Tem muito, vocês vão ver muito quem já fez ou quem pretende fazer o estudo. Eu acho que eu estou saindo da área aqui, né? O estudo do livro dos médiuns tem muito essa palavra da vontade. Por quê? O Kardec ele fala que ele fala que ela é uma alavanca. O que é uma alavanca? É um dispositivo, que se você quer mover um corpo e você não tem força, você coloca a alavanca, ela vai suspender e você exerce a força sobre ele, ele vai se mover. Então, o que nos move é a nossa vontade e a nossa perseverança. Então, nós estamos aqui hoje porque a nossa vontade nos trouxe, junto com aquele processo todo da espiritualidade que nos convida, não é? Da nossa fé, de nós acreditarmos que nós vamos sair daqui melhores do que quando nós entramos. E que nós vamos, principal disso tudo também, que nós vamos levar essas boas energias, nós vamos levar esses melhores sentimentos que nós vamos aflorar aqui para fora. Não adianta só receber aqui. Não adianta nós só participarmos da reunião e chegar lá fora nós esquecermos de tudo. O grande objetivo de qualquer templo religioso, nós temos aqui uma igreja do nosso lado, é esse. É nos lembrar dos ensinamentos do Cristo para que nós possamos absorver, para que nós possamos demonstrar para Jesus que nós fomos os escolhidos. Ele nos convidou e nós escolhemos estar aqui com ele. Ok? O Kardec, já no item 2 do capítulo 18, ele fala assim: o incrédulo sorrir a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. Como que Jesus, Deus convida para a festa das bodas. O que são as bodas? É um enlace, é uma união do seu filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. O rei é Deus, o filho Jesus. Para se casar com quem? Para ficar noivo, para se casar com quem? Conosco, com a humanidade. Como é que pode ter tanta dificuldade em termos os participantes nessa festa? Porque normalmente a primeira impressão que os incrédulos fazem, o primeiro questionamento deles é exatamente isso. Um convite desse, como é que ninguém vai? Outro vai para a sua casa de campo, outro vai ver o seu comércio, outro vai... Fogem do convite, não aceitam o convite.
E quando vem todos, pode chamar todo mundo. O rei falou, né? Pode chamar todo mundo, os bons, os maus, chama todo mundo. Aí vem os participantes, vem os convidados, entram na festa. Mas tem um deles que está sem a túnica nupcial. Ou seja, é igual, no exemplo que nós já falamos, nós estarmos aqui com um pensamento lá fora. O meu coração não está aqui. Oi? Está e não está. Está presente, mas espiritualmente ele não está presente. E o convite, né? De novo, nós fazemos o estudo sob a luz da doutrina espírita. O convite é mais espiritual do que material. Se nós estamos aqui agora, né, irmãos encarnados, muitos desencarnados também, nós estamos aqui para receber, nós estamos aqui para aprender, né, como nós já falamos, para nós sairmos daqui melhores do que quando nós entrarmos. Continuando aqui o pensamento do Kardec. Diz ele, o incrédulo são, sem dúvidas, imagens, mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites do possível. Os limites do possível. Os incrédulos, eles acreditam nisso. Não tem nada de impossível. É tudo possível. E Jesus fala isso para a gente constantemente. Carrega a tua cruz e segue. Que é possível. Comigo, o fardo é mais... O jugo é suave e o fardo é mais leve. Jesus não fala isso? Então, o que falta para nós nos tornarmos o escolhido dessa festa? Os sentimentos a que Jesus nos propõe a colocarmos em ação, né? O amor em ação, o que é? A caridade. Né? A definição, uma definição que eu mais gosto da caridade é essa. Caridade é o quê? O amor em movimento. Você não auxilia ou você não ajuda se você não tiver com um bom sentimento. Se você estiver ajudando com um sentimento não adequado àquela ocasião, ou seja, com um mau sentimento, você não está vestido da túnica nupcial. Olha como vai se encaixando o entendimento, né? Nós só conseguimos praticar a caridade com o amor, né, que é o amor em movimento, quando nós estamos revestidos com o sentimento e com a vontade de ajudar. Que aí nós colocamos a nossa perseverança, nós colocamos a nossa fé, e tudo isso nós vamos fazendo com que aquela nossa ação se converta no amor ao próximo, no amor fraternal, no amor aos nossos irmãos. E o Kardec continua aqui, ó. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes foram tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Sentido oculto. O que é uma coisa oculta? Que nós não conseguimos enxergar a olho nu. E a doutrina espírita, nós já ouvimos falar que ela vem até nós para nos auxiliar, né, nesses entendimentos ocultos, nesses entendimentos espirituais. Que ela tira esse véu da matéria e vai abrindo, né, novos horizontes, novas percepções, novas visões que nós temos, que nós chamamos das nossas visões espirituais. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado ponto de vista. Esse ponto de vista que nos abre o oculto, que nos faz enxergar, como o Haroldo falou no início, que nós lemos, né, nos faz tirar da nossa visão material e nos auxilia com a nossa visão espiritual. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdade, da verdadeira felicidade. Suas palavras quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam
pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestiais. Palavras do nosso codificador, Allan Kardec. Era a crença comum, os judeus de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Né? Um pouco da soberba, do orgulho. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua prosperidade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Olha a matéria de novo, olha o nosso olhar materialista, que dificulta o nosso entendimento. Antes da vinda do Cristo, lá Moisés, Abraão, Velho Testamento, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Deus do sol, Deus da chuva, Deus do trovão. Eles acreditavam em vários deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado do sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente a crença no Deus único, que é o monoteísmo. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. Era olho por olho e dente por dente. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta a dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido com a túnica nupcial. Isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que a ouvem, a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam aproveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E para clarear um pouco mais o nosso entendimento, no livro A Religião dos Espíritos, não é a Religião dos Espíritos. No capítulo 29, tem um texto do Emmanuel que fala sobre a versão prática. A questão 627. Reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos do tempo... Não, perdão. Ele fala aqui, ó. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Os apelos do céu em formas de concessões para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes, para que os homens se ergam à lei do amor. O que Jesus veio fazer entre nós? O que ele veio nos ensinar na prática? Oi? A lei do amor. Os 10 mandamentos, ele resume em 2. Ele não mexe nos 10. Ele só fala, pratica os 10, mas ama a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração. E ao próximo como a si mesmo. Aqui não engloba todo mundo? Deus, o próximo e a nós mesmos. Porque, como diz o nosso querido Francisco de Assis, é dando que nós recebemos. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou fazer a caridade sem as vestes nupciais? Sem o meu coração puro?
sem a vontade de estar auxiliando. E vir à casa espírita, falar e ouvir é fácil. O mais difícil é lá fora. Né? E o Kardec também, ele nos traz os ensinamentos sobre isso. Ele nos fala, primeiro, que fora da caridade não há salvação. Né? Depois ele fala para nós nos instruirmos, para nós amarmos, amai-vos, instruí-vos. Vários, né, ensinamentos que se a gente for, não, a gente tem que se aprofundar mais um pouco para que nós possamos compreender. Nós falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos da doutrina espírita, que é o Kardec. Essa tríade do amor, se nós estamos hoje dentro de um templo, né, dentro de uma casa espírita, dentro da União Espírita, José o Carpinteiro, no mínimo nós estamos com vontade de lembrar que Jesus tem a nos falar, que Jesus tem a nos ensinar, o que a espiritualidade tem para nos oferecer. Nós estamos aqui para lembrar, e nós já sabemos de tudo isso. Mas, como diz no texto, nós esquecemos. Nós esquecemos. Então, se nós esquecemos, temos, além das palestras, estudos diários do Evangelho, para nós lembrarmos. Online, não precisa nem sair de casa. É uma forma de nós estarmos lembrando, de nós estarmos entendendo um pouco melhor o que Jesus tem para nos ensinar, com o objetivo de nos melhorarmos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para parar as suas más inclinações. Não é assim que a doutrina nos ensina? Então vamos estudar mais um pouco. Eu vou ler um trecho aqui do livro Boa Nova. No capítulo 5, ele é intitulado Os Discípulos. E aí eu reservei um trecho aqui no 5º parágrafo. Ele fala assim: de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que eles competiam concretizar. Aí entra Jesus dizendo: amados, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Levadas pelos interesses fáceis e inferiores, buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitem as edificações do verdadeiro reino nos corações, com o esforço sincero. Ide antes em busca das ovelhas perdidas, da casa de nosso Pai que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Olha que bonito, né? Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajuntei os supérfluos em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu.
com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. E ele continua numa explanação que eu aconselho aos irmãos a lerem o capítulo 5 do livro Boa Nova, intitulada Os Discípulos Escolhidos por Jesus. Escolhido por Jesus é da nossa parte. O título é Os Discípulos. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui, porque tem mais coisa para nós lembrarmos. E como nós falamos também, os ensinamentos do Cristo, nós sempre pensamos que Jesus ele veio até nós e que ele existe há 2000 e poucos anos, há 2024 anos atrás, né? Mas, na verdade, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos conta que Jesus, ele está entre nós, ele foi escolhido por Deus para ser o governador do nosso planeta, desde que o planeta se desprende do Sol, na nebulosa. Então, soltou o planeta, formou o planeta Terra, aquele processo científico todo. Deus convida os Cristos, está lá no livro A Caminho da Luz. Vários Cristos, né? Uma pleiade de espíritos no nível, na evolução espiritual, puros, espíritos puros, Cristos. Cada um foi governar o planeta. E Jesus foi o escolhido para governar o planeta Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Então, para quem pensa que Jesus, né, ele veio entre nós há 2024 anos atrás, mas ele participa de todo o processo de formação do nosso planeta. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir até nós, lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, olha como já era tudo, né, planejado. Fala assim, ó, é Deus fazendo aliança com o povo de Israel. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Aliança, núpcias, que é um casamento. Olha como tudo vai se encaixando para chegar até os chamados e os escolhidos. Já vem o processo todo lá de trás. Antes de Jesus, tudo já está mais ou menos programado para acontecer, né? Onde está esse convite que Jesus nos faz, né? Nós já falamos que é no nosso dia a dia. Palavra de vida eterna no capítulo 74, isso aqui é devido ao tempo, eu vou passar para vocês, mas como dever de casa, tá? No livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 74, Nossa Cruz. Porque agora eu vou ler uma pérola para vocês, que é de um livro chamado O Espírito da Verdade, também do Emmanuel. No capítulo 98, ele é intitulado Chamadas e Escolhas. É no capítulo 98. Começa assim, ó. Sem flor não há semente. Mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa.
Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se às divinas ascensão: serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo nos confere caminho para a vida maior. Nos confere o caminho para a vida maior. Então, meus irmãos, conforme ele diz aqui, só há escolha. Sem a escolha, sem a chamada, não há escolha. Sem o convite, não há escolha. E o convite, ele é feito. O que nós estamos fazendo com os nossos convites? Com os chamamentos que Jesus nos faz, que Deus nos faz, que a doutrina espírita nos esclarece com tanto amor, com tanto carinho. Então, para a nossa reflexão, como diz aqui na leitura do Boa Nova, nós continuemos atentos. Como nós falamos no início, os ensinamentos do Cristo é com alegria, com amor, não com tristeza, com mágoa, com rancor. Não é? Então, as passagens que vão acontecendo no nosso dia a dia, que muitas vezes nós estamos num momento de desespero, num momento de tristeza, muitas vezes, num momento de doença, de algum problema, seja ele de qualquer natureza, seja ele de qualquer espécie, em que nós recebemos aquele acalanto, aquela luz, aquele refrigério na nossa alma, que às vezes nós falamos, não sei de onde eu tirei tantas forças, não sei de onde veio essa energia que saiu de dentro de mim. Esse impulso, essa vontade que eu tive assim repentina de ajudar, de auxiliar, de fazer a reviravolta na situação, resolver a situação. Então, que nós possamos refletir nisso, que nós possamos ser sempre os escolhidos, que nós possamos fazer as nossas escolhas mediante o que Jesus nos ensina, o que Deus nos preparou, que Jesus nos ensina e que a doutrina espírita vem nos consolar. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, está lá no Evangelho de João, onde Jesus fala que vai enviar um consolador, que vai durar para toda a eternidade. Então, que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos ter essa vontade de estarmos sempre presentes em qualquer lugar que nós nos sintamos bem e tranquilos. Onde essa paz que fala no reino dos céus, o reino dos céus, ele está onde? Dentro de nós. Está na nossa mente, está no nosso pensamento. Em qualquer lugar que nós nos sintamos em paz, é o reino dos céus para nós. Seja ele na casa espírita, na igreja católica, no centro de Umbanda, é nós nos sentirmos em paz. É isso, é essa reflexão que nós queremos deixar para todos vocês. Que nós, ao adentrarmos os portões dessa casa, que nós possamos sempre receber que nós viemos aqui receber, que nós fomos convidados e aceitamos o convite para receber, e que principalmente nós possamos absorver e externar. Porque não adianta também nós só guardarmos para nós. É importante que a energia positiva, a energia boa que nós recebamos daqui, que nós possamos externar. Nós possamos fazer a diferença lá fora. Nós possamos ser a paz que nós desejamos para o mundo. Então, repetindo,
Como diz o nosso querido Francisco de Assis, onde houver tristeza, que nós possamos levar as alegrias. Por quê? Porque nós somos os escolhidos. Nós fomos convidados, somos os escolhidos. Estamos revestidos com a túnica nupcial. Estamos nos revestindo com a túnica. Para quê? Para guardar para nós? Foi isso que Jesus pediu? Não. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a boa nova. Não é sair por aí, né? Se puder fazer isso é bom. É o ideal, né? Mas em nossas atitudes, nos nossos exemplos, a nossa moral, nessa parábola ele fala também do lado da moral. Os nossos estudos todos da doutrina são do lado moral. Por quê? A moral é que nos eleva. O exemplo, como a nossa irmã falou. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Jesus não ficou atrás de uma mesa escrevendo. Ele foi às ruas, ele foi aos montes, ele chamou, convidou, mandou o convite para que todos os seguissem. Muitos os seguiram, mas muitos desistiram no meio do caminho. Muitos nem chegaram aí, muitos começaram e depois desistiram. Mas muitos se perderam, como a gente sempre, no dito popular, muitos se perderam no caminho. Mas como a misericórdia divina, ela é maravilhosa, o Deus, Jesus e a doutrina, os bons espíritos, eles estão sempre ao nosso lado, segurando na nossa mão para que nós possamos nos fortalecer através da nossa fé e chegarmos aos pontos de não nos desesperarmos com os nossos problemas. Esse é o grande objetivo. Os chamados são muitos, os escolhidos são poucos. Mas Deus, ele capacita, ele nos capacita. Ou seja, o que é capacitar? Ele nos ensina, ele nos abraça. Quando nós estamos tristes, ele vem, nos acolhe, nos consola. Esse é o grande ensinamento que Jesus vem nos trazer, numa época que ele chega até nós, dos prantos e do ranger de dentes, das guerras, do olho por olho, dente por dente, vem Jesus e nos traz o amor. Fala, não é por aí, não é desse jeito. Vamos mudar um pouco, vamos olhar, mudar o nosso ponto de vista. Vamos ter a noção de que o amor constrói. É fácil a gente falar aqui, né? É fácil. Isso é fácil? É fácil. Mas o difícil é nós continuarmos tentando, sendo amparados, é o que vai tornando o processo prazeroso. Não é fácil, mas também não é impossível. Ok? Então, que nós possamos sempre estar atentos aos nossos convites, aos convites que nós recebemos. Vamos ter tranquilidade, vamos acreditar, vamos ter fé para que nós possamos sempre fazer as nossas escolhas dentro do caminho que Jesus nos ensina. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção de vocês.